Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Justamente no primeiro capítulo e também no primeiro versículo, como aparece aí na projeção. Vamos ler essa passagem até o versículo 11. A mensagem desta noite tem como título Cultivando a Alegria Cristã. Na minha versão está registrada da seguinte maneira: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar de novo? Senhor, tua palavra acabou de ser lida, minha vida está diante de ti, bem como a vida dos meus ouvintes. Que o teu Espírito tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor me use, que o Senhor me ajude, que o Senhor edifique o teu povo, transforme vidas nesta noite, para a glória e louvor do teu próprio nome. É como oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você percebeu que logo no primeiro versículo dessa carta, o apóstolo Paulo se referiu à cidade de Filipos. Filipos, talvez você já saiba, é bom reforçar, foi uma importante cidade de uma região chamada Macedônia, isso durante os séculos III e IV antes de Cristo. Essa região, conhecida como Macedônia, posteriormente passou a ser colônia do Império Romano. A cidade de Filipos foi também a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, a ter ali uma igreja cristã plantada em seu solo. Nós podemos ver reflexos disso, ou desenvolvimento disso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso número 6.
E tudo isso se dá no primeiro século já da era cristã, mais precisamente no final da primeira metade do primeiro século, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando a gente passa a estudar essa carta, a compreendê-la, a gente percebe que ela, ao lado da carta que Paulo escreveu a Filemon, é a mais pessoal que o apóstolo escreve. Diferentemente de Efésios, por exemplo, diferentemente de Gálatas, que nós estamos estudando às quartas-feiras agora, o objetivo do apóstolo Paulo não é destrinchar uma série de doutrinas a respeito da justificação, ou da santificação, ou da volta de Cristo, não. O objetivo do apóstolo Paulo aqui é outro, completamente diferente, embora nós vamos também encontrar nessa carta instruções práticas para a vida da igreja, principalmente a respeito do relacionamento cristão. Portanto, na carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo rasga o seu coração e expressa a sua alegria e a sua gratidão aos seus irmãos de Filipos. Tudo isso porque, quando o apóstolo mais precisou daquela igreja, que ele plantou, que ele cooperou para o estabelecimento dela, daqueles irmãos ali, aquela igreja o socorreu. Nos momentos mais angustiantes do ministério do apóstolo, ele foi socorrido pela igreja de Filipos. Então era natural que o apóstolo Paulo nutrisse em seu coração uma alegria imensurável por aqueles irmãos, por aquela igreja. Então, o propósito desse trecho que nós acabamos de ler aqui e agora é justamente despertar em cada um de nós a alegria de viver para Cristo, a alegria de cooperar com o anúncio do Evangelho e a alegria de fortalecer a comunhão fraternal. E qual é a pergunta que devemos fazer então? Ou quais as perguntas devemos fazer ao texto? Primeiro, como é que isso é possível? Como é possível a gente sentir alegria de viver para Cristo? Como é possível a gente sentir alegria de cooperar com o anúncio do Evangelho? Uma outra pergunta, um pouquinho diferente: o que eu posso fazer para preservar, fortalecer a comunhão fraternal? O texto dá as primeiras respostas a todas essas perguntas. E a resposta mais óbvia e direta aqui, partindo exclusivamente do texto que nós lemos, para não fugir dele, é que isso tudo é possível, amados, por meio da oração. Por meio da oração. Muito embora a oração seja muitas vezes negligenciada, seja às vezes encarada de modo superficial pela igreja, a oração continua sendo uma ferramenta importantíssima para sustentar o cristão em pé, para sustentar a igreja forte, fortalecida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo declara que faz pela igreja de Filipos. Então eu quero convidar você
a observar atentamente como o apóstolo ora. O que leva o apóstolo a orar? Quais as motivações dele? O que ele traz no coração, na mente, que faz com que ele se dedique tanto à oração pela igreja em Filipos? Então, a primeira coisa que eu quero apontar aqui para você é que Paulo ora em razão das boas lembranças que ele tem sobre os filipenses. Paulo ora em razão das boas lembranças que ele traz na sua mente, na sua cabeça, acerca daquela igreja, acerca daqueles irmãos. E isso está compreendido no trecho que vai do versículo 3 ao versículo 6. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, não com tristeza, súplicas por todos vocês. A oração de Paulo é abrangente, ela não é seletiva. Às vezes a gente ora por quem a gente gosta. A gente às vezes ora somente pelas pessoas com as quais nós nos afeiçoamos. Não era assim que o apóstolo fazia. Não é isso que a Bíblia ensina. Se alguém age assim, precisa corrigir esse aspecto na sua oração. Paulo diz que ora, que faz súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. E ele continua no versículo 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele encerra o versículo 6 assim: estou certo, Paulo tem certeza, de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, quando Paulo escreve essa carta, possivelmente ele está preso, com certeza ele está preso, possivelmente em Roma. E o que deve nos chamar a atenção é justamente esse contraste entre alguém preso injustamente e a alegria que essa mesma pessoa sente, apesar dessas circunstâncias adversas. Paulo tinha tudo para murmurar, Paulo tinha tudo para reclamar, Paulo tinha tudo para jogar a toalha e desistir do ministério apostólico. Paulo tinha tudo para abandonar o Evangelho, afinal de contas, ele passou a ser perseguido por causa da pregação do Evangelho. Ele foi chicoteado, ele passou privações, ele sofreu ameaça de morte, ele foi apedrejado, ele chega a dizer que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Paulo se refere às marcas físicas, não apenas emocionais ou psicológicas, mas marcas físicas, de açoite, de apedrejamento, de tantos problemas que ele passou tentando pregar o Evangelho, trabalhando em prol da edificação da igreja de Cristo. Todavia, o apóstolo Paulo declara a sua alegria, declara a sua satisfação, ao contrário de muitos de nós. Paulo não reclama da igreja. Eu estou preso por causa de vocês, em tom de murmuração. Não, Paulo não murmura. Muito pelo contrário, Paulo está alegre.
E a alegria dele aqui, particularmente escrevendo aos Filipenses, é com a igreja de Filipos. E veja que interessante, Paulo então traz à sua memória, Paulo se recorda das coisas boas que aquela igreja tinha feito por ele, e ainda continuava a fazer. Paulo se lembra do engajamento daqueles irmãos em favor da obra missionária. Quando Paulo mais precisou de ajuda, entenda-se aqui, ajuda financeira, a igreja dos Filipenses estava ali, pronta para contribuir com o ministério dele. Quando Paulo precisou de visitação, os filipenses mandaram pessoas até a presença do apóstolo Paulo, para confortá-lo, até mesmo para dar notícias a respeito da própria igreja, que ele fundou. Paulo, amados, se regozija também a respeito da certeza que ele tinha sobre a marcha da igreja, sobre a prosperidade da igreja, sobre o fato da igreja prevalecer apesar de toda a perseguição, de toda a adversidade imposta a ela. Vale a pena a gente ler novamente o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6, estou certo. Significa dizer que o apóstolo Paulo fala com plena convicção de que o mesmo Deus que separou aqueles irmãos, que os chamou em vida, que os salvou, que os justificou, que os regenerou, e que os capacitou para toda boa obra, é o mesmo Deus que continua e que continuará por todo o tempo a sustentar o seu povo. Paulo não tem dúvidas disso. Eu sei que às vezes alguns têm medo da igreja acabar, alguns têm medo do diabo prevalecer, apesar ou embora, ele cada vez mais inflija perseguição, adversidade ao povo de Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com as circunstâncias ao nosso redor, que a nossa mente vacila, achando mesmo que o Deus que nos chamou, o Deus que nos vocacionou, parece que esqueceu de nós, parece que não está nem aí para o seu povo, parece que deixou a sua igreja ao léu, sem qualquer amparo, sem qualquer consolo, sem qualquer recurso. Não é isso que se passa na cabeça do apóstolo Paulo. Paulo tem certeza, Paulo tem convicção, que a nossa salvação é, do início ao fim, sustentada não por cada um de nós, em última análise, a salvação do povo de Deus, a prevalência da igreja, a caminhada da igreja, a prosperidade da igreja, depende em última análise de Deus. É Ele que é o nosso general, é Ele quem nos sustenta. Então Paulo não tem medo do dia seguinte, Paulo não tem medo do amanhã, Paulo não tem medo do futuro, porque Paulo sabe qual é a esperança da igreja. Paulo sabe o que lhe aguarda, ainda que ele venha a morrer nas mãos do Império Romano, como de fato veio. Paulo não tem medo disso. Paulo sabe que quem o chamou, que quem o arregimentou, é fiel para levar a bom termo todo o seu ministério, toda a sua vocação.
E eu me lembro, por exemplo, do profeta Jeremias, que em Lamentações, capítulo 3, verso 21, disse assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. No verso 23 ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O apóstolo Paulo se regozijava, porque ele tinha convicção de que Deus é fiel, de que Deus não falha e de que Deus é poderoso para sustentar o seu povo. Apesar de todo o sofrimento, queridos, Paulo nutre, alimenta na sua cabeça, nos seus pensamentos, Paulo nutre a sua alegria com lembranças daquilo que poderiam lhe trazer ânimo, esperança, consolo, refrigério, conforto. Às vezes a gente passa a maior parte do dia pensando um monte de bobagens, vendo na televisão, escutando nos rádios, vendo nas redes sociais da vida um monte de bobagem, um monte de coisa que não edifica. Aí depois a gente se pergunta, por que que a gente não tem ânimo para orar? Por que que a gente não tem forças para ir à igreja? Por que que a gente não se enganja na obra missionária? Por que que a gente não tem disposição para participar das atividades da igreja? É porque a nossa mente está embriagada, está tomada com coisas que na verdade são secundárias, coisas que muitas vezes vão trazer mais apreensão para nós, desassossego, quando a gente deveria se envolver em primeiro lugar com o reino de Deus, quando a gente deveria em primeiro lugar buscar a sua justiça, porque nisso há uma promessa. A Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. Paulo está passando por dificuldade, está preso, aguardando a qualquer momento a sua sentença, mas Paulo está alegre. Paulo está alegre, porque a mente de Paulo não está aprisionada pelo Império Romano, muito pelo contrário, a mente de Paulo foi levada cativa à presença de Deus, do seu Senhor, do seu Salvador. Paulo ocupa o seu dia, Paulo ocupa a sua mente com as coisas de Deus, ele pensa na igreja, ele pensa nos irmãos, ele tem a oportunidade, ele ora, ele clama pela obra, ele clama pela salvação, pela reconciliação, pelo amor fraternal. É por isso que ele ora, é por isso que ele intercede. Paulo está alegre, apesar de estar preso. Mas eu quero ver um segundo aspecto sobre a oração do apóstolo Paulo. Perceba que nos versículos 7 até 8, o apóstolo Paulo agora ora em razão do que ele sente no coração. Antes, Paulo orou em razão daquilo que ele trazia na memória. Agora Paulo passa a orar em razão daquilo que ele traz no coração. Olha o versículo 7. Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês. Por quê? Os trago onde? No coração. Seja nas minhas algemas, cadeias, Paulo está preso,
esta é uma carta da prisão, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo isso porque ele teria a oportunidade de se defender perante os seus acusadores. Lembre-se de que Paulo apela ao imperador romano, porque ele tinha cidadania romana. Então Paulo sabia que teria um julgamento perante a autoridade do império, e ele poderia, mais uma vez, declarar, testemunhar acerca de Cristo Jesus para aqueles governantes todos, para aquelas autoridades todas. Então Paulo, continuando a leitura, ele diz: porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Versículo 8, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você. Em primeiro lugar, perceba que o apóstolo Paulo agora, ele eleva o nível da sua oração, se podemos dizer isso. Paulo agora aprofunda o sentido da sua alegria. Paulo não se alegra apenas de recordações. Paulo se alegra justamente por aquilo que ele sente, por aquilo que ele nutre. Paulo está sendo sincero ao expressar, amados, os seus sentimentos por aqueles irmãos, por aquelas irmãs, que se tornaram cúmplices do seu ministério, que se engajaram, que o apoiaram, que o visitaram, que o sustentaram. Então Paulo está agora abrindo o seu coração, está expressando os seus sentimentos. Amados, Paulo amava a igreja de Deus. Isso de alguma maneira precisa mexer com você e comigo. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos querer fazer parte da igreja. Nós precisamos querer estar envolvido com a igreja. Nós precisamos contribuir para o progresso da igreja, a manutenção da igreja, a marcha, a caminhada da igreja. Nós não podemos querer ser igreja e ficar à margem. Não. Nós temos que estar envolvidos. Nós temos que querer, que amar, que sentir, que sofrer pela igreja. Paulo estava sofrendo pela igreja. Na prática, o que Paulo está demonstrando para aqueles irmãos? Perceba que Paulo, no versículo 7, fala das suas algemas, das suas cadeias. Paulo está dizendo, com outras palavras, que a sua prisão e a sua iminente sentença se deu e se daria justamente por amor a Cristo e aos irmãos. Paulo está dizendo, amados, que na prática ele está preso pelo bem do Evangelho. Paulo não foi preso como um bandido, um estuprador, um homicida. Paulo não foi preso como um corrupto, um ladrão, um homicida. Não. Paulo foi preso por pregar o Evangelho, por amar a Cristo mais do que a si próprio. Paulo foi preso por servir a igreja, mesmo ao custo da sua comodidade. Então é isso que Paulo está dizendo: olha, o meu amor por vocês não é da boca para fora. O meu amor por vocês eu expresso
é na prática, é com a minha vida. Eu me sacrifico por vocês, eu me empenho nas coisas que eu faço para que vocês possam ser transformados, edificados. Paulo, meus irmãos, apesar de toda dificuldade, ele estava disposto a morrer até pela igreja. Qual é o seu sentimento pela igreja de Deus? Você se sacrifica por ela? Você tem essa disposição de se envolver com ela? Você emprega o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, sua inteligência, você coloca tudo isso à disposição do Evangelho, da obra de Deus, para a propagação da palavra, para a salvação dos perdidos? Você tem esse mesmo sentimento pela igreja de Deus? Ou você diz que ama a igreja da boca para fora? Como é que é amar a igreja da boca para fora? É declarar que quer, mas não fazer nenhum sacrifício, não se empenhar, o mínimo que seja, para pertencer à igreja, para fazer com que a igreja prospere. E eu não estou falando de prosperidade material ou física, não. Ainda que esse traço, no mundo real, na nossa sociedade, seja também necessário, porque nada disso aqui está aqui e como está, de graça. O presbítero Pedro falou, é bateria, é suporte, é mais um monte de coisa aí. Caiu do céu? Caiu do céu a bateria? Não caiu do céu. Alguém teve que botar a mão no bolso para que a bateria pudesse estar aqui. Alguém teve que botar a mão no bolso para que o púlpito pudesse ser trocado. Então não cai nada do céu. Deus dá emprego, Deus dá saúde para você trabalhar, para que você também possa contribuir. Mas não é disso que eu estou falando. E não é essa a ideia central dessa passagem aqui. Paulo está dizendo que o empenho dele é pelo progresso espiritual da igreja, é pelo crescimento, pelo amadurecimento dela. E Paulo vê na comunhão fraternal, no relacionamento entre as pessoas, um dos pilares da manutenção da igreja. Uma igreja não resiste quando os irmãos estão brigados entre si. Uma igreja não prevalece quando a liderança dela está dividida, está rachada. De vez em quando surgem pessoas querendo disseminar a discórdia na igreja. Você sabe que quem disseminou a discórdia, em primeiro lugar, foi o diabo. A Bíblia diz que lá no céu, o diabo se rebelou contra Deus e arrastou consigo 1/3 dos anjos. O diabo buzinou no ouvido dos anjos e falou: e aí, vamos embora? Olha aí, você é a favor dele? Você acredita nele? E 1/3 dos anjos caíram na lábia do diabo. O que Deus fez? Expulsou todo mundo da presença dele. O diabo, não satisfeito, perseverou nessa tentativa. Aí ele foi buzinar na cabeça ou no ouvido de quem? De quem? Da Eva. Ele foi lá. Deus tinha dado uma orientação, o diabo foi lá e buzinou, fez fofoca. Olha, Deus disse isso? Deus quer que você faça isso? Deus falou para você não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que nada, é mentira dele, que nada, não é bem assim. Ele sabe que se você um dia comer desse fruto, você vai ser como ele.
e a mulher caiu na lábia da serpente. E o homem, ato contínuo, também caiu nessa mesma conversa fiada. E houve ali no jardim uma rebelião. E o que Deus fez com todo mundo? Expulsou da presença. Então, irmãos, de vez em quando surgem pessoas querendo disseminar a discórdia, pessoas usadas pelo diabo, pessoas que estão na carne, não estão no espírito, porque quem está andando no Espírito de Deus não semeia confusão, não semeia discórdia. Quem semeia discórdia no seio da igreja é espírito maligno. Então Paulo sabe que uma igreja com a liderança dividida, famílias que não se falam, irmãos que não oram juntos, que não sentam juntos, que não comem juntos, que não se falam, que não se cumprimentam, igreja onde um vira a cara para o outro, Paulo sabe que essa igreja não pode prosperar. Então Paulo vê na comunhão fraternal um dos pilares para a manutenção da igreja. E esse pensamento de Paulo está em comum acordo com o pensamento do apóstolo João. Você quer ver? João escreveu assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Acontece que o amor não é só mero sentimento. O amor bíblico vai além do sentimentalismo. O amor bíblico é provado na prática com ações concretas. Então, se você diz que ama, mas você não se preocupa, você nada faz, você só se afasta, você só se mantém à margem, você não se envolve, você não se solidariza, você não participa, você não comunga, que amor é esse? É um amor da boca para fora. Como é que Deus provou o seu amor por você? João 3,16 explica. Ele disse que te amava, e Ele provou que te amava fazendo um sacrifício pela tua vida. Ele mandou o seu Filho descer, Ele mandou o seu Filho se encarnar, Ele mandou o seu Filho morrer na cruz no teu lugar. Isso é amor, isso é prova de amor, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que é aprovado com atitudes concretas. O marido diz que ama a mulher, bate na mulher, isso é amor? Isso pode ser uma doença. Amor, à luz da Bíblia, isso não é. Que amor é esse? Olha o que o apóstolo João continua dizendo. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor. Olha como é que você conhece o amor. Olha como é que você prova, testemunha o amor. Não é só falar, não é só abrir a boca e dizer eu te amo. Não é assim. Não é assim. O amor é provado, atitude, prática. João diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Você está vendo? E o apóstolo Paulo estava dando a sua vida por amor a Cristo e por amor à igreja. João continua, portanto, ele vai concluir agora o pensamento. Também nós devemos dar a nossa vida por quem? Pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta que o apóstolo João está fazendo. Se você não tem compaixão do seu irmão, se você vê nele uma necessidade
e você não faz nada. Que amor é esse? Verso 18: filhinhos, não amemos de palavra. Amar só de palavra é muito fácil. Nem da boca para fora. Quem diz isso é João. Mas amemos de quê? De fato, ação concreta, visível, expressão visível desse amor. Mas amemos de fato e de verdade. Então o amor verdadeiro, ele é provado diariamente, com atitudes. Não adianta você dizer que ama a igreja, se a sua prática, se a sua atitude não comprova a sua fala. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele está preso em favor dos filipenses. Paulo está dizendo, é porque não tinha aquela música no tempo de Paulo, né? Vocês que são do louvor aí, como é que é? É por ele que eu estou gastando a minha vida, não é assim? Como é que é? Por ele que eu estou gastando a minha vida, entregando a minha vida, não é assim? Pois é. Não havia essa música na época do apóstolo Paulo. Se houvesse, talvez Paulo pudesse cantar. Mas tem gente, irmãos, que não se doa, que não se permite fazer sacrifícios pelo evangelho, pela igreja. Como é que essa pessoa quer nos convencer de que ama a igreja, de que ama a obra de Deus, de que contribui, de que se empenha para o progresso da igreja? Paulo podia falar isso com propriedade, porque ele estava preso por amor à igreja. Terceiro e último aspecto da oração do apóstolo Paulo está nos versículos 9 a 11. Vamos voltar lá para o texto original de Filipenses? Paulo diz então o seguinte: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, o terceiro aspecto da oração de Paulo tem a ver justamente com o progresso espiritual dos filipenses. Em primeiro lugar, Paulo orou em razão das suas lembranças, das recordações que ele trazia dos filipenses. Em segundo lugar, Paulo orou em razão do sentimento de amor que ele nutria pelos filipenses. Agora, em terceiro lugar, Paulo ora em razão do progresso espiritual daqueles irmãos. A maior preocupação do apóstolo Paulo, como eu já sinalizei aqui para você, não era com o desenvolvimento físico e material da igreja, não. Embora eu já falei, não vou me repetir, que isso tem um sentido, isso tem uma importância. Mas a grande preocupação do apóstolo Paulo era com o aspecto espiritual dos seus irmãos e das suas irmãs. Paulo queria ver a maturidade cristã sendo expressada no seio da igreja, sendo materializada nas obras, nos relacionamentos interpessoais, no engajamento, na pregação do evangelho, no exercício dos dons, no desenvolvimento dos ministérios que Deus deu à igreja. Essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo, que aquela igreja, que aqueles irmãos não se envolvessem com coisas erradas, não fizessem algo que viessem a colocar em xeque o bom nome de Cristo.
Paulo estava preocupado com isso, e ele orava pela igreja, ele orava pelo progresso daqueles irmãos. Essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo. Paulo não orava para ninguém ficar milionário, Paulo não orava para ninguém ganhar na telecena, Paulo não orava para ninguém ser imortal do ponto de vista humano, físico. Paulo não orava para que a perseguição do Império Romano não sobreviesse sobre a igreja, porque o próprio Paulo sabia que tudo isso fazia parte. Não tinha como separar a igreja da perseguição, não havia como separar os crentes da morte, não havia como separar os crentes da enfermidade, não havia como separar a igreja dos falsos mestres, dos falsos profetas, não havia como. Isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada, quando Cristo vier nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter que lidar com essas coisas. Agora, a pergunta é: como nós vamos lidar com tudo isso? Para que a gente lide bem com tudo isso, a gente tem que estar o quê? Fortalecido espiritualmente. Então é por isso que Paulo orava. Paulo orava para que as obras daqueles irmãos, o testemunho deles, pudesse redundar na glória e no louvor a Deus. Esse era o desejo de Paulo, amados, que os filipenses crescessem em graça e em conhecimento de Deus, que se tornassem inculpáveis. Paulo diz isso para Timóteo, com outras palavras. Paulo diz para Timóteo se tornar um obreiro que não tem do que se envergonhar diante de Deus. Esse era o mesmo sentimento do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipos. A oração do apóstolo Paulo é para que os filipenses se tornassem inculpáveis diante do Senhor e que apresentassem frutos de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira regeneração. Paulo, amados, sabia que se os filipenses agissem dessa forma, amadurecessem espiritualmente, crescessem e frutificassem em toda boa obra, Deus seria louvado, Deus seria adorado por meio daquela amada igreja. O pensamento de Paulo está de comum acordo com os ensinamentos de Cristo. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 16, por exemplo. Verso 15, vamos começar a ler do versículo 15. Jesus falou assim para os seus discípulos: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Você acende a lamparina, você coloca, esconde ela embaixo do cesto. O que vai acontecer? Vai faltar oxigênio e a lâmpada vai provavelmente apagar. Ou no mínimo, a casa, o ambiente vai ficar o quê? Escuro, sombrio. Jesus está dizendo o seguinte: quando você acende uma lamparina, você a coloca no lugar adequado, num lugar de destaque. Para quê? Para ela iluminar bem todos os que estão na casa. Aí no verso 16, Jesus continua: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, diante das demais pessoas. Para quê? Para que as outras pessoas olhem para vocês, para que as outras pessoas olhem o testemunho de vocês, as obras que vocês praticam, e deem glórias a quem? Ao Pai que está nos céus. Esse é o princípio. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você é salvo. É para isso que você foi chamado, foi separado por Deus.
para que o nome dele seja exaltado, glorificado através da tua vida, através do teu testemunho, através do teu ministério. Então, irmãos, a minha pergunta para a gente encerrar é a seguinte: o que tem motivado as suas orações? Por que você tem orado durante a semana? Quais são os assuntos mais importantes que você lista no seu caderninho e que com frequência você ora? Tem gente que tem mais preocupação consigo mesmo do que com o reino de Deus. Pastor, você está falando que é errado orar em favor de questões pessoais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa não deve ser a sua prioridade. Sabe por quê? Porque questões pessoais são passageiras, só valem enquanto você está vivo, enquanto nós estamos nesta terra. Um dia, tudo vai passar, e aí, a consequência será eterna, eterna, não terá mais fim. Então é por isso que a sua prioridade de oração não é por coisas secundárias, não é por questões físicas deste mundo. A prioridade da sua oração deve ser a mesma prioridade de Deus. A sua oração tem que estar alinhada às urgências do reino de Deus. Jesus foi quem disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas secundárias, isto é, as demais coisas, serão acrescentadas. Mas quais são os assuntos que pautam a sua oração? Você tem orado por um carro novo, por uma casa na praia, por uma viagem internacional? Por que você tem orado? E por quem você ora? Você ora pela igreja onde você congrega? Você ora pela evangelização dos povos não alcançados? Você ora pelos vizinhos da esquerda e da direita? Você coloca os nossos vizinhos na sua oração? Você ora pelos governantes do bairro, do município, onde a sua igreja está estabelecida? Você ora pelos comerciantes? Você ora pela família que está sentada atrás de você? Você ora pela família que está sentada do seu lado? Ou você não ora? A gente precisa orar uns pelos outros. A Bíblia diz que a gente precisa orar até pelos nossos inimigos, até por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos interceder pela vida dessas pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos políticos. Mas não, eu só oro pela minha esposa, pelo meu esposo e pelas minhas filhas, meus filhos. Só oro pela minha casa. Mas não é isso que a gente aprende na Bíblia. A gente tem que orar para o Joãozinho, para a Mariazinha, para o Joaquim, para o Zezinho, para o Pedrinho, para o Paulinho. Temos que orar uns pelos outros. Temos que orar pela pregação da palavra. Temos que orar pelo crescimento espiritual das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Temos que orar pelo fortalecimento da obra de Deus aqui neste lugar. Temos que orar para que esses bancos se encham de pessoas. Temos que orar para termos mais pregadores, mais professores. Temos que orar para termos mais crianças, para que os vizinhos entrem aqui na nossa igreja, para que a nossa igreja de alguma maneira contribua para a edificação do nosso bairro, a edificação do nosso município, a salvação dos que ainda não conhecem a Cristo. Temos que orar por eles, em especial pelos nossos irmãos da fé. Temos que orar. E na igreja que você congrega, quais são os principais motivos de oração? Os principais motivos de oração são a obra? Eu não estou dizendo que não temos que orar, temos que orar. Você já leu o boletim?
eu coloquei uma nota no boletim sobre a perspectiva da gente retomar aí o salão, né, as obras aí do salão social. Eu peço para vocês orarem, temos que orar por tudo, mas esse é o nosso principal motivo de ser igreja, de estar aqui hoje nesse púlpito pregando a palavra, é o principal motivo, é o que nos move a vir para cá e dobrar o nosso joelho e orar. O foco da nossa oração deve ser esse? Não! Isso pode estar incluído nas nossas listas de oração? Sim! Mas o principal motivo pelo qual a igreja deve dobrar o seu joelho e orar, não é esse. Os nossos principais motivos, irmãos, precisam estar alinhados aos motivos de Deus, às necessidades do reino, aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. E somente assim, amados, nós então iremos cultivar na nossa vida cristã a alegria bíblica, a alegria que o apóstolo Paulo tinha dentro de si, mesmo estando preso, mesmo na iminência de ser sentenciado, aquele homem estava alegre com Deus, alegre com o seu ministério, alegre com a vida dos seus irmãos, com a igreja, ele estava feliz. Que você, amado, possa sentir e manter esse mesmo sentimento que habitava o coração do apóstolo Paulo. Alegre-se na presença de Deus, alegre-se com o ministério que Ele te deu, alegre-se por causa do povo de Deus, e que o Senhor te abençoe.